Nós vamos conversar nesse bloco com o Procurador de Justiça, o doutor Francisco Sagres, que gentilmente nos recebe para conversar com a gente. O doutor Francisco Sagres, ele tem uma propriedade bem bonita lá no município de Araçagi. Já tive a ocasião de estar por lá com o padre Gaspar Rafael e com o padre Adalto Tavares Gomes. Olha aí, tá ajeitando o boné. Olha aí. Já está no ar aqui, doutor Francisco Sagres. Ficou ótimo, está excelente. Nós convidamos o doutor Francisco Sagres para conversar com a gente no programa de hoje, porque nós estamos acompanhando essa polêmica toda a partir da denúncia, fato suscitado por uma promotora de justiça de que na capital as grandes construtoras estão desobedecendo a chamada lei do gabarito. E na reunião do Conselho dos Procuradores, o doutor Francisco Sagres expôs a sua posição. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, aqui no Jornal da Integração. Doutor Francisco Sagres, que honra tê-lo uma vez mais aqui no Jornal da Integração. O nosso abraço desde logo, agradecido, bom dia. Bom dia, Edilson, bom dia, Heraldo Luiz, bom dia, ouvintes do Jornal Integração FM, aí da querida Bananeiras. Eu que fui promotor de Solânia, foi minha primeira comarca, e também Bananeiras, cidade que eu tenho muito carinho, muito apreço pelo seu povo, pela sua gente. Meu bom dia. Doutor Sagres, qual é a sua opinião acerca dessa polêmica, os edifícios que em João Pessoa homericamente desobedecem à lei do gabarito? Minha posição é a seguinte: nós temos várias situações graves em João Pessoa que também se estende a outros municípios, a outras praias, como por exemplo a praia de Jacumã, a praia de Carapibus, a praia de Pitimbu, a praia de Lucena, aqui dessa praia aqui muito movimentada por nossa gente aqui da nossa região, Baía da Traição, que tem casas que foram construídas praticamente dentro do mar. E outras situações, Praia de Campina. Então, são várias situações que a gente tem que se debruçar. Não é um problema de uma só promotora, é um problema do Ministério Público, é um problema do litoral paraibano, que envolve todo um contexto de uma sociedade que está protegida por leis como a Constituição Estadual. Então, nós temos que trabalhar de forma conjunta, com competência, e definir o que deve ser derrubado ou não, o que deve ser tratado, ou também, se não tiver condições, que o construtor, os moradores, aquele pessoal, se sujeita a determinadas situações de multa, de coisa, em benefício do próprio sistema, em benefício do próprio. Você não pode, eu não vejo como pegar um prédio que tem 20 anos, 10 anos, totalmente habitado e derrubar. É complicado, mas aqueles que construíram, aqueles que edificaram, aqueles que ali estão residindo de forma ilegal, eles têm a obrigação de reparar o dano praticado por eles ao meio ambiente, aquele meio ambiente que ali se encontra. Então, é isso que eu me posiciono. Eu estou a favor da doutora Cláudia Cabral, que é uma promotora extraordinária, é uma pessoa que realmente está no Ministério Público por força do destino, e graças a Deus ela compõe esse quadro que é muito significativo para a sociedade, e salientando ainda que o Ministério Público é do povo. O Ministério Público é empregado do povo. É bom que se cite isto. Nós temos a obrigação de trabalhar para o povo e pelo povo, pela sociedade, que é quem nos paga, que é quem nos comanda. Então, se nós temos a nossa clientela básica, fundamental, a sociedade, se ela está sendo imaculada, nós temos que agir fortemente, dentro dos padrões que a lei nos permite agir.
Pois não, mais. Nós estamos conversando com o Procurador de Justiça, o doutor Francisco Sagres, ao vivo aqui no Jornal da Integração. Doutor Francisco Sagres, doutor Sagres, quando a gente volta a olhar para o que está ocorrendo em João Pessoa, a seu sentir e falando em tese, houve negligência de quem caberia fiscalizar? A lei do gabarito não foi sancionada essa semana. A mídia toda, a sociedade e o Ministério Público, enquanto olhar da sociedade, também vigiam, tomam conta da orla. Por que nós chegamos, pela sua experiência, a essa situação? Nós chegamos por desígnios de administradores que estão no comando das prefeituras. A prefeitura tem a obrigação de zelar, de velar pela sociedade e pelo meio ambiente. Se ela autorizou a edificação de um determinado prédio de forma irregular, quem autorizou é responsável, civil e criminalmente. Civil e criminalmente. Tudo isso está sendo levantado para buscar punições àquelas pessoas que realmente não agiram corretamente. Você veja, quando a situação é de um pobre, você vê fiscalização em Cabedelo, em Lucena, em Baía da Traição, no Conde, que é Jacumã, naquela área toda ali, em Pitimbu, em cima dos pobres. Se você está lá no bairro de Mangabeira, Valentina ou Mandacaru, em qualquer situação, você está levantando um muro, de repente chega um fiscal da prefeitura já lhe autuando e já determinando a destruição, a derrubada. Mas quando é o grande, não. Por que não? A lei é para todos. E nós temos que proteger a todos. Do jeito que a fiscalização está lá no bairro, lá na periferia da cidade, em cima daqueles menos favorecidos, nós temos que também fazer em relação àqueles mais favorecidos, que são os grandes. Nós temos prédio em João Pessoa que tem decisão do Supremo Tribunal Federal para ser derrubado. E faz mais de 20 anos esse prédio nunca foi derrubado, está habitado e tal. Nós temos, mas a Constituição estabeleceu que a partir de 88, foi 89, que ela foi editada em 89, não foi em 88, foi a Constituição Federal, aquilo que estava para trás, tudo bem. Mas não, a agressão ao meio ambiente existe. O Hotel Tambaú. E também nós temos que considerar outras situações. O mar avança. Nós temos o farol da Pedra, lá na Praia de Campina, que foi construído no continente. Hoje está dentro do mar. Agride o mar num ponto e ele estoura no outro. O mar não brinca, ele não respeita nada. Se ele é agredido aqui, ele dá resposta ali, perfeitamente. O farol da Pedra foi construído dentro do continente e fora bem. Mas hoje ele está lá dentro do mar, você passa em barco ao lado dele. Então, também nós temos que analisar todos esses questionamentos para não praticar injustiça com pessoas que construíram corretamente e hoje está em situação irregular porque o mar avançou. Então, são situações muito complexas que nós temos que analisar caso a caso para não trazer dano às pessoas que agiram de forma legal ao tempo da construção e hoje está em situação irregular. Quem está subindo a serra agora, descendo a serra, ouvindo a Integração Diocesana FM, a Rádio da Família, nós estamos conversando com o doutor Sagres, ele é procurador de Justiça. Estamos tratando da questão do descumprimento da lei do gabarito na orla pessoense e de construções irregulares em toda a orla da Paraíba. O meu colega de bancada, doutor Sagres, o Edilson Santos, vai fazer um questionamento agora. Pois não, Edilson? Doutor Sagres, satisfação recebida aqui no Jornal da Integração. Com relação ao João Pessoa, qual o limite, a altura máxima, quantos andares é permitido em João Pessoa? São 3 andares na rua da frente, certo? Mas o que faz os camaradas? Ele faz 3 andares
e faz um apartamento de cobertura mais afastado da frente do prédio. Isso é irregular, certo? E há uma graduação a partir daquele ponto até a barreira, até o final da praia. Então, há um regramento que eu não estou assim, não posso dizer, são 3 andares, 4 andares, porque realmente, e toda essa situação ocorre também na barreira do Cabo Branco. Na barreira do Cabo Branco, lá no altiplano, se está ao lado da pista que circunda, que margeia o bairro do altiplano, também tem que obedecer esse regramento. Até 3, ou me parece são 4 andares só. Doutor Sagres, como o Colégio dos Procuradores acolheu a sua ideia, a sua iniciativa de se fazer uma fiscalização e uma ação maior? Bem, eu quero dizer que eu fui o escolhido pela imprensa como a pessoa que levantou o questionamento, mas o fato foi levantado por vários procuradores, doutor Álvaro Gadelha, doutora Cátia, o próprio procurador-geral, o doutor Hortêncio, doutor Guilherme Lemos e tantos outros colegas, somos 19, realmente discutiram a matéria. Até doutor Luciano Maracajá, procurador de justiça também, que foi nosso grande corregedor, também discutiu. Então, houve uma discussão generalizada. Apenas eu fui escolhido para ser moldado dentro da imprensa, que eu não sei por quê, porque eu nem sou bonito, certo? Nem tenho essas capacidades jurídicas tão elevadas, certo? Mas eu estou aqui pronto para discutir, e a decisão de levar o caso para o comando da instituição é porque a coisa é muito grande, e nós temos que agir fortemente, conversar com o tribunal, conversar com a Assembleia Legislativa, conversar com todo mundo, com o governador, com os prefeitos que estão gerindo os municípios praeiros, para que a gente encontre uma solução mais benéfica para a nossa sociedade. Doutor Sagres, a imprensa gosta muito quando o senhor fala, porque suas posições são muito claras. Além do que, se faz uma campanha para combater o juridiquês, há muito tempo que o senhor nunca foi adepto de se falar difícil, com tanta linguagem técnica, para o povo ficar sem entender. Bonito o senhor realmente não é, cabelos muitos o senhor não tem, mas essa tenacidade, poucos têm a coragem que o senhor tem, porque o senhor sabe que nós estamos tratando com pessoas muito poderosas. O lobby da construção civil, ele tem suas garras espalhadas. A meu sentir, é isso que acontece. Agora, doutor Sagres, para a gente entender ainda mais claramente, os procuradores estão vendo essa necessidade de que a própria Procuradoria, em sua instância superior, no colégio, trate dessa questão. Aí a pessoa do povo diz assim, mas no caso do trabalho que a promotora está fazendo, no requerimento que ela fez para que os prédios fora do gabarito, primeiro, tenham a sua construção paralisada, e semana passada o Mais PB do Eroncide fez um levantamento, pautou a reportagem, e todos os prédios cuja situação irregular já foi detectada em todos, absolutamente todos, continuavam trabalhando sem dar nenhum tipo de atenção à discussão que se trava. Então a pergunta é essa, no caso específico dessa manifestação do Ministério Público em João Pessoa, ela prossegue. Prossegue, e a atividade do Colégio de Procuradores com o Procurador-Geral, o Corregedor e todo o segmento do Ministério Público, Ouvidoria, é justamente para dar força às ações da promotora e dos promotores que exercem suas atividades nas cidades que têm suas
praias invadidas por esses prédios. Nós temos que agir fortemente e tem que paralisar. Se ela recomendou a paralisação, se não fizer, ingressaremos com ação civil pública para a justiça assim determinar e parar mesmo. Se não parar por gosto, pela vontade, contra a vontade. Nós colocaremos a polícia lá para parar. E se não parar, se não está cometendo crime, tá. Se está cometendo crime, comete-se também a ação de pôr na cadeia quem está desobedecendo a própria lei dentro de uma ação criminosa, que é essa que está definida pela própria Constituição Estadual. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, eu não tenho medo de agir. Se eu sou Ministério Público, eu escolhi essa profissão. Se eu tiver de morrer amanhã em função da minha ação, é porque eu escolhi essa profissão. Eu tive uma operação quando eu era do GAECO, operação grandiosa, foi a maior operação do Brasil a nível de hoje, que foi a operação 274 combustível, que eu fui procurado, até meu motorista foi contratado para participar do meu assassinato. Então, eu, graças a Deus, enfrentei o camarada, o chefão, que era um dos homens mais ricos do Brasil, que nós prendemos, e a coisa funcionou. Nós tivemos por mais de 6 anos a gasolina mais barata do Brasil. Mais barata muito, não era barata de centavo, não. Então, por força de uma ação nossa, sofri muito, mas eu sofri feliz porque eu estava ao lado da sociedade, a quem eu tenho a obrigação de servir plenamente. Doutor Sagres, muitíssimo obrigado por ter separado esse tempo para conversar com a gente. A imprensa está atenta e nós apoiamos, por óbvio, a ação do Ministério Público. Como o senhor bem manifestou-se ao iniciar nossa conversa aqui, quando é para o pobre, para o desvalido, vem o fiscal de obras, a mulher do fiscal de obras, o gato, o cachorro da casa do fiscal de obras, e todo mundo é autoridade ali, e todo mundo faz o que quer fazer, e aquele pobre, às vezes, fica sem defesa nenhuma. Essa ação do Ministério Público, ela é importantíssima e deve se estender, eu diria até, não somente no caso em tela, no descumprimento das normas no que concerne a construção na orla da Paraíba, mas no interior todo, em bananeiras, em areia, essa questão gravíssima dos condomínios, os loteamentos que deixam a área que é comum, a área para equipamentos públicos, quando você vai olhar lá, é um buraco. A parte nobre toda é vendida a peso de ouro e, se deixar, derruba mata, caça onça, jabuti, o diabo a quatro. Então, o Ministério Público, enquanto essa instância, ferramenta importantíssima em defesa da cidadania, do patrimônio histórico, deve ser artístico, cultural, deve contar sempre com o apoio da imprensa. Nós estamos aqui à disposição do Ministério Público da Paraíba. Agradeço sua participação, mando um abraço para a senhora, sua esposa, e como dizia aqui um poeta popular que já faleceu, Zezinho da Borborema, para o senhor, para a sua esposa e toda a familiação, nós desejamos muita paz e luz. Obrigado, doutor Sagres. Eu tenho que dizer para você, Heraldo e Edilson, que a imprensa é o maior aliado do Ministério Público. Se a imprensa não joga no ar a matéria, às vezes complica para a gente. Nós temos que trazer a população ao nosso lado. E quem se encontrar prejudicado, busque o Ministério Público. Se o promotor local não funciona, nós temos uma ouvidoria que funciona. Nós temos os procuradores que estão lá na cabeça, que funcionam, que trabalham, que lutam. E eu estou no meu gabinete à disposição da população, de Cajazeiras a Cabedelo, porque minha jurisdição é do estado todo. Então, eu tenho a autoridade para agir. Então, na hora que procurar dentro do meu gabinete, estou pronto. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, meu telefone é conhecido. Podem ligar a qualquer dia. 9981-4404. 9981-4404. Estou à disposição da população de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Meu telefone eu não desligo. Era isso, eu só tenho a agradecer a oportunidade e dizer que o Ministério Público é o Ministério Público do povo. E a imprensa
deveria ser imprensa, Ministério Público, porque sempre está do nosso lado. Meu abraço a todos os ouvintes, esse povo maravilhoso de Bananeiras, de Solânia e cidades vizinhas, cidades termo. Meu abraço a todos, que Deus proteja a todos nós. Um abraço. Um grande abraço e assim, senhoras e senhores, nós conversamos com o doutor Francisco Sagres, mandando um abraço para a doutora Janete, ele é procurador de justiça e falou no programa de hoje sobre a desobediência à lei do gabarito na orla pessoense, em toda a orla, em todo o litoral da Paraíba. Ninguém está acima da lei, a lei é para todos, pobres, ricos e brancos, é esse o espírito da lei. Na prática, como mencionou o doutor Sagres, aí alguns são mais importantes, mais iguais ou menos iguais que outros.